Olá, gente! Hoje nós vamos dar continuidade à quarta unidade da disciplina de parasitologia veterinária e vamos ver o assunto sobre carrapatos, que são um dos principais parasitas que causam prejuízo, principalmente nos animais de produção, por causa principalmente a perda na produção de leite no rebanho leiteiro e também por transmissão de vários agentes causadores de doença. Os carrapatos eles podem ser classificados em duas famílias, a família Ixodidae e a família Argazidae. Características básicas que diferenciam essas duas famílias são a presença na cutícula, na superfície da pele desses carrapatos, de uma região mais quitinosa, que dá mais rigidez, que a gente chama de escudo. Os carrapatos duros, eles apresentam essa superfície na cutícula dele externa mais rígida, formando um escudo, que pode se localizar em todo o corpo, o dorso do carrapato, ou ocupando metade do corpo. Esse escudo ele é mais rígido, então dá uma rigidez na cutícula da pele, por isso que eles são chamados de carrapatos duros. Enquanto os carrapatos que não apresentam esse escudo, eles não têm essa rigidez na sua cutícula, dando aquele aspecto mais mole. Quando eles andam, ingerem sangue, a gente consegue ver a superfície do corpo mais maleável. Então, a presença do escudo, a ausência do escudo, classificou esses carrapatos em duas famílias. Então, a família que apresenta o escudo são os ixodídeos. Ixodes vem de escudo, de rigidez. E os argazídeos são carrapatos que não apresentam escudo. Na medicina veterinária, a maioria dos carrapatos que causam prejuízo nos animais de produção, para os animais domésticos, por transmissão de doenças, são carrapatos que apresentam escudos, enquanto os argazídeos compreendem espécies de carrapatos que vão infestar mais animais do ambiente silvestre, ambientes de mata. Os carrapatos duros, como o carrapato mole, eles apresentam 3 estágios de vida na sua evolução. O estágio de larva, que é um estágio bem pequenininho, que lembra muito um carrapato adulto, porém eles são menores tamanho, mas são visíveis ao olho nu e apresentam 3 pares de patas. Esse estágio, que nasce do ovo quando a fêmea faz a postura, quando ele se alimenta de sangue, já que a alimentação dos carrapatos é basicamente por sangue, eles são hematófagos restritos, significa que ingerem sangue. Quando faz a alimentação, esse estágio de larva ele cresce de tamanho e desenvolve um outro par de patas, apresentando 4 pares de patas. E esse estágio maior, porém sem aparelho reprodutor masculino ou feminino, a gente chama de estágio de ninfa, um estágio ninfal. Esse estágio de ninfa é basicamente parecido com o estágio adulto, porém não tem aparelho reprodutor nem masculino nem feminino. Após a alimentação do estágio de ninfa, é que começa a formação do aparelho reprodutor. Quando forma o aparelho reprodutor, a gente tem o adulto, macho ou fêmea. Que no caso dos carrapatos duros, eles vão desenvolver esse escudo na região do dorso. No macho, o escudo ele cobre todo o dorso do carrapato, como a gente vê nesse desenho esquemático. Enquanto na fêmea, o escudo ele só ocupa metade do corpo da fêmea. Então, essa formação do escudo, o total no dorso, o parcial no corpo, a gente consegue diferenciar um carrapato macho de um carrapato fêmea. Por que a fêmea apresenta esse escudo em menor tamanho? Porque após o acasalamento, quando ela é fecundada, ela precisa ingerir uma maior quantidade de sangue para a produção desses ovos, ela precisa de mais proteína. Então, se o escudo ocupasse todo o corpo da fêmea, ela não conseguiria distender. Então, o escudo na metade do corpo da fêmea, permite que a área da cutícula em que não tem o escudo sofra uma dilatação à medida que ela vai ingerindo sangue, vai dilatando o intestino, vai dilatando a cutícula da fêmea. Então, após o acasalamento, ela ingere o máximo possível de sangue, ocorrendo a dilatação máxima do intestino e, consequentemente, da pele. Após essa dilatação intensa, essa fêmea é chamada de fêmea engurgitada, ela fica engurgitada, dilatada, e ela se desprende do hospedeiro, vem ao solo e é onde ela faz
no ambiente protegido, no abrigo protegido no solo, ou pode subir paredes, ela faz a postura dos seus ovos. E essa postura de ovos nas fêmeas de escudo, de carrapato duro, só ocorre uma única vez na vida dela, porque após o acasalamento, a ingestão de sangue, né, dilatação da cutícula, ela engurgita, é chamada de teleógena, ela vem ao solo, faz a postura, ela morre após a postura dos ovos. Esses ovos, a postura desses ovos dura em torno de 2 semanas. Então, no ciclo de vida desses carrapatos que apresentam escudo, como a gente viu, a gente tem o estágio de larva, que é o estágio jovem, a gente tem o estágio de ninfa e o estágio de adulto macho-fêmea. Nos carrapatos duros, os machos e as fêmeas se localizam, passam grande parte da sua vida no corpo do animal. Então, o macho, ele acasala com a fêmea no corpo do animal. Ele se alimenta de sangue, se desprende do hospedeiro e fica caminhando no corpo do animal. Encontra uma fêmea, faz o acasalamento, essa fêmea é fecundada e ela começa a ingerir uma maior quantidade de sangue e dilata, engurgita. Após a dilatação máxima dessa fêmea, que é chamada de teleógena, ela se desprende do corpo do animal, vem ao solo e procura um abrigo para fazer postura dos seus ovos. Uma fêmea de carrapato duro, ela produz milhares de ovos numa única postura. A média de produção de ovos dos principais carrapatos que infestam os animais domésticos é de 4.000 a 5.000 ovos numa única postura. Após a fêmea fazer a postura desses ovos, que dura em torno de média de 2 semanas, elas morrem. E dos ovos no ambiente ocorre a formação da larva, que eclode, e essa larva detecta o hospedeiro no ambiente pela liberação de CO2, né, durante a respiração do hospedeiro, ou ela detecta o aumento de temperatura corpórea quando passa um animal. Ao encontrar o hospedeiro, essa larva se fixa, procura locais protegidos, faz a alimentação de ninfa e sangue, e após a alimentação ela cresce, mudando para o estágio de ninfa, que desenvolve um outro par de pata. A larva tem 3 pares de patas e a ninfa tem 4 pares de patas. Essa ninfa se alimenta e cresce mais, e após uma alimentação maior, um tempo maior de alimentação, começa a formação do aparelho reprodutor masculino ou feminino, diferenciando ou no macho ou na fêmea. E o ciclo assim reinicia. Os carrapatos moles, como foi falado anteriormente, os agazídeos, eles não têm escudo no seu dorso, mas a pele dele, a cutícula desses carrapatos, tem uma superfície mamilonada, ondulada, texturizada. E além disso, a gente não consegue observar o aparelho bucal desse carrapato quando a gente olha ele assim de cima. O aparelho bucal ele se localiza na região ventral. Esses carrapatos são carrapatos de ambiente de mata, então são carrapatos que a gente vê ou em copa de árvore, em terrenos arenosos, em tocas de animais ou em ninhos de aves. Tá? Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar ventralmente, quando a gente vira o carrapato, a gente vê na região ventral dele o aparelho bucal, né, que fica protegido, já que ele não tem escudo. E como a gente não tem escudo, a gente não consegue diferenciar facilmente os machos da fêmea. E esses carrapatos a gente também não consegue diferenciar facilmente o tamanho desses carrapatos. Existe só uma estrutura morfológica, a abertura do poro genital, que a gente consegue diferenciar quando é macho ou fêmea, precisando de um microscópio para fazer a observação dessa estrutura. Aqui na imagem a gente também tem uma visão do aparelho bucal do carrapato na região ventral, né? É um adulto porque apresenta 4 pares de patas e a abertura do poro genital. A ninfa também tem 4 pares de patas, porém não tem a formação do aparelho genital, nem masculino nem feminino. O ciclo dos carrapatos moles, eles também vão ter as mesmas fases de vida do carrapato duro. A fêmea ela faz a postura de ovos no solo, a gente tem estágio de larva, que eclode do ovo. Após a alimentação, essa larva muda para estágio de ninfa, e ninfa, após a alimentação, muda para adulto macho ou fêmea. Como esse carrapato ele não tem escudo, então eles são mais frágeis, então eles passam grande parte da vida deles fora do hospedeiro. Eles buscam o hospedeiro somente para alimentação. Então todo o desenvolvimento, toda a fase do ciclo praticamente ocorre no solo. Então o acasalamento, o macho copula com a fêmea no solo, e após essa cópula, a fêmea vai buscar o hospedeiro para se alimentar
e ela desce do animal e faz a postura do solo. Uma fêmea de carrapato mole, ela pode fazer várias posturas intercaladas por alimentação, né? Ela sobe e desce, alimenta e vem ao solo e põe ovo, sobe novamente, se alimenta e volta novamente ao solo para fazer a postura, diferentemente do carrapato duro, como a gente viu anteriormente. A fêmea ingere o máximo de quantidade de sangue possível, engurgita, vem ao solo, faz a postura e morre. A fêmea do carrapato mole não, ela se alimenta e intercala entre alimentação e postura de ovos. As mudanças de estágio de larva para ninfa e de ninfa para adulto também acontecem no solo no caso dos carrapatos moles. E uma outra diferença em relação ao ciclo do carrapato duro é que enquanto no carrapato duro a gente tem 2 estágios de ninfa antes da formação do aparelho reprodutor masculino e feminino, nos carrapatos moles a gente pode ter mais de um estágio de ninfa. O que vai determinar a quantidade de estágio de ninfa é a quantidade de hospedeiro no ambiente. Quanto mais hospedeiros tem no ambiente, mais rápido vai ser o ciclo, menor quantidade de estágio de ninfa. Quanto menos hospedeiros disponíveis para aquele carrapato se alimentar de sangue, mais tempo o ciclo vai demorar. Então, mais estágios de ninfa vão estar no ambiente. Então, nessa aula, nós vimos, de forma geral, algumas características para a gente diferenciar os 2 grupos de carrapato. Os carrapatos que apresentam escudo, que são da família Ixodidae, e os carrapatos que não apresentam escudo, que são da família Argasidae. Nessa imagem resume bem as características morfológicas dessas 2 grandes famílias. O Ixodídeo apresenta escudo no corpo, aqui no caso uma fêmea, na metade do corpo, e o Argasídeo não apresenta esse escudo, essa cutícula, a superfície diferenciada, mais escura, mais rígida. Uma outra característica morfológica dos carrapatos Ixodídeo por Argasídeo é que quando a gente observa o carrapato de cima, a gente vê o aparelho bucal nos carrapatos com escudos, enquanto nos carrapatos mole a gente não tem a visão do aparelho bucal na visão superior, já que eles se encontram ventral. Tá? Então, esse é o básico sobre carrapatos. Na próxima aula a gente vai estudar as famílias, as espécies de carrapatos que compõem essas famílias.